Olá, queridos! Deus abençoe sua vida. Ó, nós aqui mais uma vez. Eu sou o pastor Hudson Salles e estou aqui para a gente compartilhar mais conhecimento e entendimento daquilo que Deus tem e quer para as nossas vidas. Eu já disse nas boas-vindas sobre a nossa igreja, né? E falei um pouco sobre ela. É óbvio que eu só falei um pouco da missão, mas não falei sobre como iremos cumprir. E isso pouquinho posteriormente, nós estaremos discutindo sobre a forma como Deus nos deu. Falei da grande missão que Deus nos deu, mas não falei como iremos cumpri-la. Porque hoje a nossa palavra é de propósito, é de entender passo a passo para que possamos ter mais compreensão e clareza do que Deus nos chamou para fazer. Essa é a nossa escola de propósito. O lema da nossa igreja: amar, restaurar, preparar, enviar. Esse é o jeito ávido de cumprir seu propósito e eu tenho certeza que você virá junto conosco. Bom, já falamos sobre esses lemas e hoje eu quero trazer a definição da palavra propósito e vamos falar também do propósito de Cristo. Coisa linda, maravilhosa, aprendemos com o nosso mestre. Mas o que é propósito? Dicionário eletrônico: intenção de fazer algo, projeto, desígnio, aquilo que se busca alcançar, objetivo, finalidade, intuito. Segundo o dicionário eletrônico, é isso. Agora, no chat GPT diz assim: definição de propósito. Propósito é a razão ou o motivo pela qual algo existe, é feito ou é buscado. Trata-se de uma intenção clara que orienta ações, decisões e objetivos. Ter um propósito significa uma direção definida, significa um porquê, que dá sentido ao que se faz. Pode ser entendido em diferentes contextos. O contexto pessoal é aquilo que dá sentido à vida de uma pessoa, suas metas mais profundas e valores. No contexto profissional, organizacional, é a missão ou objetivo principal que guia uma empresa, projetos ou instituição. No sentido geral, é a finalidade ou intenção de algo. Né? Tem aí os exemplos. O propósito de um médico é cuidar da saúde das pessoas. Ela encontrou o propósito ao ajudar a comunidade carente. São exemplos que o chat GPT trouxe para nós. Mas você, como definiria propósito? Essa palavra tão abrangente. Você definiria o propósito? Bom, o que é propósito? Razão pelo qual algo existe. Se a gente resume, então é isso. Nós vamos entender, por exemplo, por que Cristo precisou morrer. Tem que ter um propósito, tem que ter uma finalidade, tem que ter um porquê, tem que ter uma razão, porque senão tudo se torna em vão. Quando nós damos sentido, nós sabemos o porquê. Quando sabemos o porquê, nossas ações são intencionais e elas são muito mais assertivas. Razão pela qual algo é feito. Cristo teve os porquês, né? E a razão. Muito bem. Eu quero colocar aqui 3 coisas que eu separei para a gente refletir. Uma delas é o tempo, uma das coisas mais valiosas e mal usadas. Nós podemos viver 100 anos, podemos viver 200, mas os 200 irão passar. Se nós compararmos os 100 anos, os 200 anos, com o que Deus nos propõe para a eternidade, nós iremos chegar num cálculo fácil. Se eu abrir mão da minha vida, e a proposta de Cristo é essa, aquele que perder a sua vida por amor a mim, é esse que vai achar. Então, se eu dedico a minha vida, o meu tempo, para entender o propósito de Deus e segui-lo, então olha a importância de nós dedicarmos o tempo que temos a Cristo e de valorizarmos essa moeda mais preciosa que tem. Porque se eu perder a minha vida dedicando a Cristo, é aí que eu vou achar. Se eu ganhar a minha vida fazendo o que eu quero, o que eu acho ser melhor, é aí que eu vou perder.
A Bíblia já nos diz isso. É importante nós entendermos a importância do tempo, uma das coisas mais valiosas, mal compreendidas. Então, num resumo, vale a pena eu pegar o meu tempo, a minha vida, o meu estilo de vida e colocá-lo para glória de Deus, né? E para exercermos esse propósito. Bom, segunda coisa que eu quero colocar é sobre como as pessoas valorizam dinheiro, a cobiça pelo dinheiro, pelo poder. Tudo isso é ilusório. O dinheiro é apenas uma das ferramentas que nós temos para adquirir algumas coisas, mas não compra a vida eterna. Já dizia lá o jovem rico, né, quando ele chega até a Cristo e fala: o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? E Jesus fala com ele, fala assim: olha, cumpre os mandamentos. Ele disse: eu estou cumprindo desde a infância. Jesus: não, vende tudo que você tem, dá aos pobres, vem e segue. E eu tenho tesouro lá no céu que a traça não vai chegar lá. Olha a proposta. E ele não entendeu porque ele possuía muitas riquezas. Então, o dinheiro, que é uma das moedas mais valorizadas pelas pessoas e apenas um meio de adquirir coisas, está sendo às vezes subestimado o poder de Deus por causa do dinheiro, ou o amor a Deus por causa do dinheiro. Então, olha a importância de nós compreendermos isso. E a terceira coisa, o amor à própria vida. A obra principal de Deus é a vida. E nós muitas vezes não entendemos o nosso valor. E nós precisamos compreender que as ilusões que o mundo traz para nós, em cima das conquistas que nós baseamos a nossa busca, ela é ilusória, ela é passageira. Não significa que nós não podemos ter e alcançar prosperidade, não tem problema nenhum nisso. Com dinheiro a gente compra muita coisa, faz muita coisa, isso não é nenhum problema e temos que, inclusive, quebrar com essas maldições de crenças limitantes relacionadas ao dinheiro. Mas ele não é o alvo principal. Ele não é a busca que nós devemos ter. Nós precisamos entender que o tempo, que é a moeda mais valiosa que temos, se nós dedicarmos para a glória de Deus, nós entendemos isso. E valorizarmos a vida, porque a vida ela é dada somente uma vez para nós. E nós precisamos saber vivê-la. Muitas pessoas, elas podem fazer o que for com a vida, mas nós temos que ter ciência de que nós prestaremos conta de cada um dos nossos dias, de cada uma das nossas palavras. Mateus capítulo 12 vai dizer sobre isso, né? Prestaremos conta de cada palavra que sair da nossa boca. Então, que Deus nos ajude a compreender isso. Muito bem. Propósito de Jesus. Agora nós iremos entrar no propósito de Jesus. Lá em João, capítulo 3, versículo 5, narra uma das cenas mais extraordinárias, que é a lavação de pés. Mas eu quero contextualizar. O contexto era o seguinte: Jesus estava no seu último dia de vida. Ele ia ser capturado para ser morto, para depois ressuscitar, claro. Mas quando eu digo o último dia antes de morrer e ressuscitar ali, ser condenado. E ele estava, e ele sabia. Se você soubesse que iria morrer amanhã, o que você escolheria fazer hoje? Certamente, a coisa mais importante, com as pessoas mais importantes, para deixar o melhor impressão, o melhor legado de algo que você julga ser principal na sua vida. Jesus, então, deixa o resumo da sua lição ali de vida para os seus discípulos para esse último dia. Primeiro, ele estava com eles no seu último dia. Numa refeição, na ceia, ali ele parte o pão, ele dá aos seus discípulos e alguns episódios antes, os discípulos brigavam para ver quem era o maior entre eles. Olha a mentalidade, e eles já andavam com Jesus. Então não se engane, não basta nós dizermos ser de Cristo. Nós temos que entender se nossa mente ela é de Cristo. E os discípulos, andando com Jesus, ainda não tinham entendido algumas das coisas mais importantes. E ali Jesus deixou esse grande ensinamento, porque Jesus, ele sai da mesa para lavar os pés dos discípulos, ato que era feito pelos servos da casa, pelos menores da casa. Jesus lava os pés dos discípulos, Pedro ainda fala: não, Senhor, não tem que fazer isso comigo. Ele falou: se você não deixar, você não tem parte comigo.
Depois dele fazer isso, ele volta para a mesa e ele pergunta para os discípulos: vocês entenderam o que eu fiz? Imagina, dias antes, eles brigando para saber quem era o maior entre eles. E nessa última lição, Jesus diz assim: vocês me chamam de mestre e de Senhor. E olha que interessante, Jesus diz: e eu sou. Esse eu sou, ele está dizendo assim, não é como um ato arrogante, mas como um ato de consciência. Eu sei quem eu sou, sei para o que eu fui chamado. Fazer isso não me diminui. Fazer isso é parte do propósito pelo qual eu vim. Resgatar a humanidade servindo a humanidade. Então, olha que lição tremenda. Ele vem e fala assim: vocês me chamam mestre e senhor, e eu sou. Aí ele diz para os discípulos: se eu fiz isso, faça isso também. Jesus vincula o que ele fez com os discípulos na missão de ordenar o que os discípulos tinham que dar continuidade para fazer. Façam isso ao próximo. Jesus ainda vincula: olha, se vocês têm parte comigo, olha, vocês têm que cumprir. Se vocês me amam, se vocês amam o Pai, vocês têm que cumprir o que eu estou ordenando a vocês. Então Jesus diz isso e na continuidade Jesus dá uma ordem para eles. Jesus fala algo tremendo. Ele fala assim: um novo mandamento vos dou, que ameis uns aos outros. O que tem de novo? Já há séculos eles já ouviam isso, porque isso veio lá de Moisés. Então, mas a continuação é que é o novo. Jesus diz assim: um novo mandamento vos dou, que ameis uns aos outros, como eu vos amei. Jesus estava dizendo assim: não é mais uma teoria, não é mais uma lei, não é mais um apontamento de um mandamento, mas é uma prática de vida. Olha quem eu fui enquanto eu estive com vocês durante esses 3 anos, a forma como eu agi, como eu reagi, a forma como eu conduzi a minha vida, sempre servindo a humanidade. Façam a mesma coisa. Jesus já coloca ali o propósito dele na alta. Primeiro, a gente sabe que o grande propósito dele vir foi reconquistar a condição, como ele mesmo disse, foi me dado todo o poder no céu e na terra. Mas depois Jesus ele faz e traz essa lucidez de compreender que a sua missão estava em servir e ensinar os discípulos. Por isso, discípulos, façam de continuidade, façam isso que eu fiz. No próprio livro de João, ele vai dizer: vocês vão fazer as obras que eu faço e ainda maiores. Então ele estava dizendo: faça o que eu fiz, mas não por causa de um sinal, de uma grande maravilha, de um grande milagre, mas como um ato de humildade no quesito servir. Como eu disse no vídeo anterior, a forma de Deus nos medir é a forma como nós medimos o nosso próximo. A forma de nós amarmos ao próximo é a reflexão se nós amamos ou não a Deus. Porque não tem como falar de propósito sem falar de Jesus Cristo, sem falar dos seus atos. Lembrando que Jesus, quando ele veio nessa terra como homem, sujeito às mesmas tentações e dificuldades como nós. O resgate de Cristo ele foi algo tão fundamental e importante que Deus, pelo seu poder infinito, poderia apenas dizer uma palavra e ninguém o contestaria. Mas ele não roubou no jogo. Lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26, ele diz: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e tenha ele, ou seja, o homem, humus, terra, do pó onde nós estamos formando, do fôlego de vida que nós estamos soprando, eles é que terão domínio, dominarão sobre toda a terra, os répteis, tudo que rasteja sobre a terra, e ali ele cita a sua criação. Ele dá esse poder ao homem. Quando o homem perde esse poder na ação de pecado, de desobediência de Adão e Eva, ali a terra entra em degradação. E quando Jesus vem, e a Bíblia compara ele como o segundo Adão, o primeiro Adão como aquele que traz o pecado, e o segundo Adão de onde o pecado, a humanidade é salva, que é Jesus Cristo. Então, Jesus, ele cumpre a sua missão.
Então Jesus cumpre o seu propósito de vir à Terra e, como homem, resgatar a humanidade. E aí, na condição de homem, ele diz o seguinte: depois que ele vence a morte, ele fala: foi-me dado todo o poder nos céus e da terra. Então, ele, como homem, conquista esse direito e nos coloca como co-herdeiros com ele. Então, esse resgate, ele é muito mais do que a salvação, mas também o poder de domínio sobre essa terra, de nós compreendermos a forma como nós podemos e devemos lidar com aquilo que foi nos confiado. Essa foi a missão, essa foi a finalidade. Cristo resgata o ser humano, mas também resgata o poder de governar sobre a terra. Apesar da deterioração dessa terra, nós sabemos que Cristo nos chamou para isso. Agora, qual o interessante é nós sabermos o seguinte: propósito. Propósito é ter um objetivo claro, é ser intencional em suas ações. Qual é o seu propósito, então? Para saber do seu propósito, será importante saber do seu perfil, suas habilidades, seu chamado. Isso é interessante. E nas próximas lições nós vamos falar um pouco mais sobre isso. Você pode definir o propósito que você quiser, mas o que você acha que nasceu para fazer? Será que você sabe? Olha que interessante essa pergunta. Às vezes nós passamos a vida inteira sem entender e sem saber. Você sabia que suas habilidades podem apontar seu propósito? Sua indignação pode, às vezes, definir ou pode trazer um pouco da luz daquilo que você foi chamado para fazer? São perguntas para os próximos capítulos. E nós iremos trazer o entendimento a você daquilo que Cristo quer e espera de cada um de nós. Hoje nós falamos sobre Jesus e a sua importância de ter vindo à Terra. Não só para resgatar a humanidade, mas também de resgatar o poder de dominar, já que foi perdido por Adão. O segundo Adão torna a resgatar esse poder, porque como humano, foi dado ao ser humano, e ele como humano, ele vence a morte e ganha esse direito e compartilha conosco esse poder de governo. A Bíblia diz assim: o coração do homem faz planos. Nessa tradução, o coração do ser humano pode fazer planos. Mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Preste atenção. Nós podemos fazer o plano que a gente quiser, nós temos a liberdade. Mas não existe outra forma de funcionar bem se não for por aquele que nos criou. Eu tenho um relógio aqui, e esse relógio, ele traz suas funcionalidades. Eu posso conhecer muito desse relógio, mas quem criou esse relógio já fez com a finalidade de como ele funcionaria e todas as funções que ele teria. Olha que fantástico. Todo criador, antes da sua criação vir à existência, ele já sabe o porquê da finalidade da sua criação. Quem criou essa tesoura já criou com a finalidade do porquê, o que ela faria. Não criou e disse assim: o que eu vou fazer com isso? Ele já tinha a ideia pronta. E para confirmar isso, então por isso que eu digo, nós funcionaremos melhor perto de quem nos criou, que foi Deus. Se o criador desse relógio chegar aqui, ele vai me dar um show de aula das funcionalidades desse relógio. Não é só as horas, né? Porque esses relógios de hoje não são só horas, não é só data. Ele tem, olha, batimento cardíaco, ele olha meu sono, ele tem um monte de função. Ele faz pagamento, ele tem um monte de função. Então, olha só, quem criou vai falar assim: você conhece isso dele? E às vezes eu não vou conhecer tudo, mas quem criou conhece. Deus conhece tudo da sua criação. Deus criou você e Deus criou a mim. Deus sabe tudo a nosso respeito. Então nós vamos funcionar melhor perto de Deus. E para finalizar, partindo desse pressuposto, ninguém tem condições de definir um propósito. Por quê? Porque quem nos criou definiu antes de existirmos. Por isso tem tanta gente frustrada, porque estão buscando em si mesmo. Salmo 139, do versículo 1 ao 16, depois você lê lá, ele é tremendo, que fala sobre um Deus que nos sonda, nos conhece, em fundo, embaixo, nas nuvens, na hora de dormir, na hora de acordar, sabe tudo. Mas olha o que diz dos versículos finais aqui, que a gente separou desses versículos. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado.
e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram a minha substância ainda informe, ou seja, informação. E no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado quando nenhum deles ainda existia. Então Deus me fez para sofrer porque eu sofro tanto? Não, queridos. O que ele está dizendo é que ele criou um modelo para nós funcionarmos. Mas nós tomamos as rédeas da nossa vida e vivemos como a gente quer, do jeito que a gente quer. Por isso que o homem faz planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Por isso eu disse sobre funcionarmos mais perto do nosso Criador, porque Ele sabe a finalidade pelo qual Ele nos chamou e o propósito que nós precisamos cumprir. E esse texto é claro, dizendo exatamente que Ele sabe de todos os nossos dias, mas muitas vezes nós não estamos vivendo os dias que foram determinados ou que Deus quis que nós vivêssemos. Às vezes passamos a vida inteira sem conhecer exatamente o nosso destino ou o nosso propósito. Mas Cristo tem a missão, através do Espírito Santo, de trazer e revelar para nós. Por isso, a escola de propósito, ela vai nos ajudar a compreender isso, para ver se nas suas atividades, se no seu dia a dia, se na sua forma de incluir ou excluir Cristo, você tem cumprido o seu propósito. Imagina, ele, antes que nós existíssemos, ele quis que existíssemos. Por isso ele nos fez de propósito. E ele nos fez com propósito, porque no seu livro já tinha todos os nossos dias, de acordo com o que ele queria que vivêssemos. Em Apocalipse vai dizer que o livro da vida será aberto. E é como se ele comparasse o que eu quis que você vivesse, mas olha o que você viveu. E nós seremos julgados pelo que vivemos e não pela intenção do que Cristo queria conosco. Então, queridos, vamos buscar o propósito da nossa existência, porque senão teremos trocado a nossa maior moeda da vida por, infelizmente, a condenação e não a vida eterna. Mas que nós possamos compreender e vivermos e buscarmos esse propósito em Cristo para que em nós e através de nós outras vidas possam ser alcançadas. Que Deus te abençoe. Te espero na próxima aula. Fiquem com Deus.